Amigos do Futebol Association, professor José Roberto Fernandes, International Football Manager. Hoje conversar com vocês, não sobre o campo de jogo, não sobre técnicas e táticas, ou erros e acertos dentro do campo de jogo, mas vou falar sobre a organização do futebol brasileiro, uma organização arcaica, que desde idos tempos tem sido da mesma maneira, com clubes dirigidos por presidentes eleitos por um conselho deliberativo e que tinham e tem até hoje, em alguns clubes, o diretor de futebol e em outros foi substituído por um diretor que erroneamente chamam de diretor executivo. Diretor de futebol não é um diretor executivo. Diretor executivo, ou CEL, que quer dizer, traduzindo para o inglês, a expressão CEO, Chief Executive Officer, ok? Chief Executive Officer é o gerente, é o presidente de uma grande empresa, é o number one, o número um de uma grande empresa. E por que estou falando isso? Porque aqui, como tudo no futebol brasileiro, usam errôneas expressões, não só dentro do campo de jogo, campo horizontal que falam que é vertical, mas isso é assunto para um professor de geometria e de desenho, né? Mas o que eu quero falar é sobre a organização do futebol brasileiro. Como dizia antes, uma organização arcaica. Um presidente sendo escolhido por um conselho do clube, conselho administrativo, e aí tem diversos postos dentro da diretoria, como diretor de futebol, gerente de futebol, supervisor de futebol, coordenador técnico, comissão técnica, tem o departamento de finanças, que é a tesouraria, tem o departamento médico, que tem que estar abaixo e pertencendo à comissão técnica, bem como o departamento de educação física, e outros que tais dentro desse futebol arcaico que todos estão cansados de saber. Felizmente, há pouco tempo, alguns dias, foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei 5.516 que autoriza a criação do clube empresa. E o clube que aderir a ser uma empresa, ou seja, uma SA, esse clube vai se desenvolver enormemente no cenário futebolístico brasileiro. Porque hoje clubes devem milhões, devem para o governo, devem para a Receita Federal, devem para tudo quanto é canto, devem para jogador, para funcionários e tudo fica normal. Tudo é passado uma mão em cima, fazem acordos em cima de acordos e nunca cumprem esses acordos. A partir do momento em que seu clube se transformar numa SA, numa verdadeira empresa com parâmetros internacionais, como existem as grandes empresas no mundo, aí seu clube vai para frente. Vai parar de ser um clube devedor, um clube que vive às mínguas de um ou dois aportes financeiros de pessoas que depois se julgam serem donas do clube que você apoia e torce. Com essa vinda do futebol empresa, há de se transformar totalmente o futebol brasileiro. Você, torcedor, que vai ao clube, que frequenta a arquibancada, ou que apenas assiste pelos meios de televisão ou rádio, pelos meios de comunicação, você tem que pressionar o seu conselho deliberativo para transformar o seu clube num clube empresa. Porque só uma empresa séria e bem estruturada pode render dividendos e muitos deles
melhores do que teu clube tem até hoje. Seu clube deixará de ser um clube devedor, passará a ser um clube bem estruturado e bem dirigido, com bons gestores, com um verdadeiro CEO, ou seja, um CEO em português, que é Chief Executive Officer. Esse é o verdadeiro diretor executivo, é o presidente da empresa. É ele que vai ser o responsável por todo o organograma da empresa e para ter com você grupos formados dentro dessa empresa que vão gerir dividendos positivos a cada final de mês e não uma dívida interminável que acaba na justiça trabalhista, com o seu clube tendo o estádio leiloado ou indo a leilão e no final ninguém acaba comprando. Temos poucas exceções aqui no Brasil que isso acontece. E eu espero que você não queira isso para o seu clube. Exija do conselho do seu clube. Exija das pessoas que estão gerindo de uma maneira errônea o futebol do seu clube, que ele se torne um clube empresa, que se torne um clube bem administrado, com um verdadeiro diretor executivo que será o presidente da empresa. E não um diretorzinho de futebol, que na verdade tem que ser um diretor técnico. E diretor técnico tem que ter frequentado os subterrâneos de um clube de futebol. Se não jogou futebol, tem pelo menos que ter permanecido como uma atividade em que possa frequentar um vestiário de futebol, um treinamento de futebol e saber o que é bom para o seu clube e saber aquilo que vai trazer para o seu clube de dividendos, não só em termos de campeonatos, mas em termos de resultados positivos dentro e fora do gramado. O que vejo hoje são pretensos diretores, entre aspas, executivos, que não são executivos. Na realidade, teriam que ser diretores técnicos, entenderem da técnica de futebol, entenderem da preparação física da organização do futebol, entenderem da tática, visitar o campo de jogo, o campo de treinamento, ver se o seu treinador está fazendo o trabalho correto. Se não tiver, tem que ter uma reunião com a sua comissão técnica, bem como ver o que está acontecendo no departamento médico e também no departamento de fisioterapia, fisiologia e departamento físico, que são a base para que a parte técnica e tática se desenvolva de uma maneira positiva dentro do campo de jogo e que os resultados venham nos jogos. Do jeito que estamos vendo, a atual organização do futebol brasileiro, presidente, conselho deliberativo que elege o presidente, que faz tudo parte de uma mesma corriola, gerindo de uma maneira errônea os negócios do seu clube. O futebol empresa vai mudar muito. Futebol empresa, aqui no Brasil, tem também que se espelhar nas multinacionais, nas empresas que têm que visar lucros e dividendos positivos no final de cada mês ou, na pior das hipóteses, no final do ano. E os lucros e dividendos têm que ver não só dentro do campo com resultados positivos, mas também na parte financeira e estabilização do clube na sua área econômica. Amigos do futebol, é tempo de haver uma transformação nessa estrutura arcaica do futebol brasileiro. É tempo de a mídia esportiva toda começar a falar do clube empresa, das qualidades de ser uma empresa, o que é ser uma SA, o que é ter associados para compor a diretoria de uma empresa. A partir do momento que o clube de futebol se transformar numa SA, numa empresa confiável, então o futebol no seu todo, o futebol brasileiro,
vai passar a receber os dividendos positivos dessa nova administração. Sou a favor do Clube Empresa. Já é findo o tempo dos donos de clubes. Antigamente eram sim pessoas que dedicavam seu tempo até sua condição financeira ao clube e não queriam nada em troca, não tinham jogadores em troca, não faziam negociatas com jogadores, apenas por amor colocavam dinheiro do seu bolso dentro dos clubes. Vocês sabem muito bem. Temos exemplos de grandes clubes. Vocês sabem bem quem eu posso estar pensando nesse momento, como lá no Corinthians, como na Ponte Preta, em Campinas, no Guarani, em Campinas, no São Paulo Futebol Clube, no próprio Palmeiras, no Santos Futebol Clube, nos grandes clubes do Brasil, Rio de Janeiro e outros estados. Homens de bem que dispuseram de sua fortuna para fazer de seu clube um grande clube, uma empresa grande, uma empresa rentável e que proporcionava anteriormente ao seu torcedor não só títulos dentro do campo, mas campanhas memoráveis. Não é só de títulos que vive um clube, mas sim de uma campanha memorável. Clubes de tradição, clubes antiguíssimos no Brasil, que merecem uma estrutura melhor, merecem serem transformados em clube empresa. E eu espero que essa mídia que fica cobrando jogadores, comissão técnica e demais, e dirigentes, que passem a estudar e influenciar as pessoas dos clubes para que transforme seu clube num clube empresa. Aí sim, agora, com essa nova determinação aprovada no Senado Federal, a Lei 5.516 de 2019, todo clube poderá se transformar num clube empresa reconhecidamente no Brasil. E que assim termine esse ciclo de dirigentes que pouco entendem de futebol e que não prestam a sua atividade. Não dizem ao seu torcedor aquilo que fazem. Contratam treinadores a esmo, sem pesquisar a qualidade do treinador. Têm pretensos diretores executivos. Não são treinadores executivos, deveriam ser chamados de diretores técnicos. Isso sim, que estão no lugar do diretor de futebol. Esses deveriam entender mais de futebol, de técnica, de tática, de toda a organização e estrutura do futebol dentro do campo e dos bastidores e principalmente de dentro do vestiário. É por isso, senhores, que o futebol brasileiro está numa decadência tremenda e perdendo espaço no mundo do futebol, porque pessoas ligadas ao futebol apenas pensam e falam expressões difíceis, errôneas, que não existem no futebol e que todos acabam seguindo. Seja a mídia esportiva, sejam os profissionais que estão na ativa nesse momento. Era o meu recado para hoje, amigos do futebol. Vamos lutar para que o clube que você tem no coração se transforme numa empresa produtiva, uma empresa lucrativa, uma empresa idônea dentro do mundo do futebol. Um grande abraço, amigos do futebol!